Para, meu, olha lá a rir-se bem, mano. F***, a culpa é tua. Base. Sai do plano, sai, fica aí no canto. Ouvi dizer que decidiste mudar o teu corpo para melhor. E que para isso, sabes, tens de fazer um plano de alimentação saudável e que vá de encontro aos teus objetivos, mas estás um bocado confuso como has de fazer. Deixa que eu te ajude. Olá pessoal, sou o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Desta vez vou-vos ensinar como montar um plano de alimentação saudável, equilibrado e que vá de encontro aos vossos objetivos, sejam eles emagrecer ou ganhar massa muscular. Mas, em primeiro lugar, eu quero felicitar-vos por terem tomado a decisão de melhorar o vosso corpo, porque vocês só têm um corpo e ele vai-vos acompanhar até o resto da vossa vida. E uma vida com um corpo melhor é muito melhor vivida. Em primeiro lugar, é importante perceber como é constituída a alimentação. Toda a comida que nós ingerimos tem na sua constituição micronutrientes, como sais minerais, vitaminas, fibras, entre outros, e macronutrientes. Neste vídeo eu vou-me focar mais nos macronutrientes, porque estes são efetivamente os mais importantes no que toca a construir um plano de alimentação para ganho de massa muscular ou perda de gordura. No entanto, os micronutrientes são extremamente importantes para um corpo saudável, para uma alimentação saudável e não devem ser ignorados quando estamos a construir o nosso plano de alimentação. Se querem que eu faça um vídeo apenas a falar sobre os micronutrientes e a sua importância, comentem em baixo, deixem like e eu faço um vídeo a falar sobre esse assunto. Existem três tipos de macronutrientes: as proteínas, os hidratos de carbono e os lípidos ou gorduras. Vamos começar a falar nas proteínas. Vais ter que cortar que eu tinha uma merda no nariz. As proteínas são constituídas por moléculas mais pequenas chamadas aminoácidos. Quando nós ingerimos proteínas ao alimentar-nos, elas são partidas através de processos enzimáticos no nosso estômago até obtermos esses aminoácidos que depois são reestruturados em proteínas novamente consoante a necessidade do nosso corpo. Os aminoácidos dividem-se em não essenciais, que são produzidos pelo nosso corpo, e em essenciais, que só obtemos através da alimentação. As proteínas têm como principal função no nosso corpo a manutenção e reconstrução e produção dos tecidos, como os ossos, as cartilagens e os músculos. Resumindo a teoria, sem proteína, sem músculo. A proteína é imprescindível para a construção muscular. E onde é que podemos encontrar proteína? Carnes, tanto branca como vermelha, peixes, ovos, leite, em leguminosas como o feijão, o grão de bico, em ervilhas, em frutos secos como o amendoim, as avelãs e as nozes. A soja também é uma grande fonte de proteína e em cereais, como por exemplo no caso do trigo, o glúten é a proteína, entre outros. Agora vamos falar sobre os hidratos de carbono. Esta é a nossa principal fonte de energia, ou seja, é o combustível que o corpo utiliza para realizar todas as tarefas e funções. Muito resumidamente, quando ingerimos hidratos de carbono através da nossa alimentação, estes são processados e as ligações entre eles são quebradas até restar a glicose, que depois é libertada para a corrente sanguínea, é armazenada no músculo como glicogênio muscular ou no fígado como glicogênio hepático. Existem muitas fontes de hidratos de carbono, como por exemplo o pão, os cereais como a aveia, o trigo, a batata doce, o açúcar de mesa, o mel, as frutas, entre outros. Mas nem todos os hidratos de carbono são iguais e há um fator em particular que é necessário ter atenção quando queremos escolher quais utilizar na nossa dieta. Esse fator é o índice glicémico. O que é isto? O índice glicémico é a velocidade a que os hidratos de carbono são processados pelo nosso organismo e a glicose é disponibilizada na nossa corrente sanguínea. Quanto mais baixo for o índice glicémico de um alimento, mais lenta vai ser a sua absorção. Ou seja, os hidratos de carbono presentes em alimentos como a batata doce ou produtos integrais como pão integral, massas integrais, vai originar uma libertação mais constante de glicose, ou seja, de energia, sem originar picos de insulina. Portanto, estes hidratos de carbono devem ser mais abundantes na vossa alimentação em
detrimento dos de alto índice glicémico, como por exemplo açúcar de mesa ou mel. No entanto, há alturas em que é benéfico o consumo de hidratos de carbono de alto índice glicémico, como por exemplo quando acordam ou depois de um treino intenso. Nestas alturas, o vosso corpo está depleto de nutrientes e necessita urgentemente deles. Quando consomem hidratos de carbono de alto índice glicémico, isso origina um pico de insulina que sinaliza o vosso corpo a absorverem nutrientes de forma mais rápida. Resumindo, precisamos de hidratos de carbono para fornecer energia ao nosso corpo e estes são classificados como de baixo ou de alto índice glicémico, dependendo da rapidez com que eles são absorvidos e digeridos pelo nosso corpo. Maioritariamente, uma dieta de ganho de massa muscular ou de perda de gordura vai ser constituída por hidratos de carbono de baixo índice glicémico. No entanto, em algumas alturas faz sentido utilizar hidratos de carbono de alto índice glicémico, como por exemplo depois de um treino intenso ou quando acordamos, porque nestas alturas precisamos urgentemente de nutrientes no nosso corpo. Em último lugar, mas não menos importante, temos os lípidos ou as gorduras. Apesar da sua má fama, estes são essenciais para o correto funcionamento do nosso organismo e são responsáveis, como os hidratos de carbono, por fornecer energia ao nosso corpo, são essenciais na produção de hormonas como a testosterona e a insulina, que são imprescindíveis para a produção de massa muscular e auxiliam no correto funcionamento de alguns órgãos como o coração, o cérebro e os olhos. As gorduras dividem-se em boas e más. Dentro das boas temos as poli e monoinsaturadas e alimentos ricos neste tipo de gorduras são, por exemplo, o azeite, frutos secos como o amendoim ou as nozes, peixes gordos como o salmão, a sardinha e o bacalhau, ovos, entre outros. Dentro das más temos as saturadas, presentes em alimentos como a manteiga, as carnes vermelhas, o leite. E as trans, presentes em alimentos altamente processados como bolos e etc. e em óleos para frituras, são as más. Então devemos dar preferência às gorduras poli e monoinsaturadas, consumir com moderação as gorduras saturadas e fugir a 7 pés das gorduras trans, porque estas últimas são particularmente responsáveis por a degradação das veias, problemas cardiovasculares e o desenvolvimento do colesterol mau. Agora que sabes a importância dos 3 macronutrientes na tua alimentação, resta apenas saber em que quantidades e proporções os tens de consumir e o teu plano de alimentação está feito. Mas eu vou-te ensinar isso noutro vídeo, porque senão ficaria um vídeo gigante. Portanto, se gostaste deste vídeo, se foi útil de alguma forma, dá o like, comenta em baixo, partilha com os teus amigos, subscreve o canal e ativa o sininho das notificações. É importante para quem cria conteúdo, para sabermos que estamos a fazer um bom trabalho. As minhas redes sociais vão... Foda-se, mano, redes sociais! Porque é que eu estou... As minhas redes sociais vão estar algures por aqui no vídeo, também estão na descrição. Sigam-me lá, também partilho lá conteúdo diário sobre a minha vida, sobre a minha rotina de alimentação, os meus treinos. Por hoje o vídeo está terminado, até ao próximo vídeo, bons treinos a todos.